E começamos nosso vídeo com aquela dúvida super comum no mundo de licitações, que é a diferença entre dispensa de licitação e inexigibilidade. Mas para quem está iniciando nesse mundo, nada mais válido do que fazer uma breve introdução sobre esse assunto, esse termo de licitações. Meu nome é Alisson e no vídeo de hoje vamos falar sobre a diferença entre dispensa de licitação e inexigibilidade. As licitações são processos administrativos obrigatórios para contratações de bens e serviços pelo poder público. Existem alguns tipos de licitação. É de acordo com cada um desses tipos de editais que norteiam o processo licitatório e definem os critérios da competição para se vender para o governo. O principal objetivo das licitações é garantir a transparência e a justeza legal e jurídica pertinente às transações realizadas pelas esferas públicas nos âmbitos municipais, estaduais e federais. Contudo, existem duas situações em que as compras pelo governo podem ser feitas de maneira direta, ou seja, sem a competição através das licitações. São elas a dispensa de licitação e a inexigibilidade. Nesse vídeo você vai entender quando são aplicáveis e também as diferenças entre esses dois termos de dispensa de licitação e inexigibilidade. Bom, começamos então com a dispensa de licitação. Desde setembro de 2019, quando foi lançado o Decreto 10.024, que, dentre outras coisas, regulamenta a dispensa eletrônica. Esse se tornou um dos temas mais comentados na esfera de licitação. Além disso, outras atualizações na legislação ocorreram, como é o caso do artigo 75 da Lei 14.133, o qual prevê hipóteses de dispensa. Especificamente, a categoria de dispensa de licitação diz respeito a duas situações em que as compras realizadas pelo governo podem ser feitas diretamente, e são elas: a primeira em razão do valor e a segunda por razões cabíveis. E é isso que a gente vai explicar para vocês, cada uma delas. A dispensa de licitação, então, em razão do valor. A dispensa de licitação em razão do valor, ela é aplicada quando a contratação de bens ou serviços é de pequeno valor. O teto que define o que é pequeno valor também está pré-estabelecido na lei. Assim, a dispensa de licitação em razão do valor, quando a despesa for de até R$100 mil para obras ou serviços de engenharia, ou serviços de manutenção de veículos automotores, e é de até R$50 mil para bens e outros serviços. O baixo valor é uma justificativa de dispensa porque realizar os processos de licitação acabaria sendo mais oneroso para o governo em vista dos pequenos valores dos bens e serviços praticados nesse tipo de aquisição. É importante ressaltar que esses valores não podem se referir às parcelas de contratação dos bens e serviços, mas somente aos valores totais. E falando agora da dispensa de licitação por razões cabíveis. A dispensa por razões cabíveis define a possibilidade de uso do recurso nas situações de calamidade pública, casos de emergência, guerras, catástrofes ambientais, estado de sítio, entre outros. Ou seja, situações extraordinárias que exigem respostas rápidas e eficientes por parte do poder público. A própria pandemia do Covid-19 é um exemplo disso. Nesse caso, a emergência de saúde pública pode implicar na dispensa por razões cabíveis, já que há necessidade de aquisição de produtos e de bens, por exemplo, hospitalares, dos quais dependem de uma boa e rápida e eficiente resposta para conter a pandemia. Mas o fato de não haver concorrência não significa que as razões cabíveis não precisem ser justificadas. Pelo contrário, é preciso mostrar por A mais B que a medida que foi tomada de acordo com o previsto pela lei e garantir
que a transparência da transação para a opinião pública e o órgão de verificação. A inexigibilidade, apesar de também ocorrer sem o processo licitatório, a inexigibilidade é um recurso usado em casos muito diferentes daqueles da dispensa de licitação. A inexigibilidade diz respeito às situações em que a competição, o princípio básico das licitações, não é viável. Geralmente, essa impossibilidade de competição ocorre pela exclusividade do objeto ou pela falta de empresas concorrentes. São algumas situações possíveis aqui que eu vou mostrar para vocês. A primeira delas é a exclusividade de fornecedor. A exclusividade de fornecedor, ela corresponde aos casos em que apenas um único fornecedor possui ou as possibilidades de materiais de produto do objeto ou centra a comercialização. Caso comum em que isso acontece é, por exemplo, na compra de medicamentos. Quando aplicada a exclusividade de fornecimento, também precisa ser comprovada. Isso é feito através do chamado atestado de exclusividade, que deve ser emitido pelo fornecedor de acordo com as diretrizes de comprovação previstas. O segundo ponto é a contratação no setor artístico. Nesse caso, é necessário que o artista seja renomado na opinião pública ou consagrado pela crítica especializada. Um exemplo é a contratação de um artista para celebrar algum evento comemorativo da cidade. O artista pode ser conhecido pelas suas produções artísticas que sejam sobre as tradições da localidade, de modo que o nome escolhido para a data comemorativa representa a localidade e também as suas tradições. O terceiro ponto são serviços técnicos. Aqui, o que vale é a técnica específica desejada. Portanto, também contam o aparelhamento, a infraestrutura e a experiência para executá-la, de maneira que a necessidade da expertise possa ser justificada pela qualidade única e técnica da sua aplicação. Alguns exemplos são estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos ou projetos executivos, restauração de obras de arte e de patrimônios públicos, consultoria de auditoria, entre outra série de pontos. Um quarto ponto é a notória especialização. A contratação por notória experiência se fundamenta principalmente pela consolidação de notoriedade da pessoa física e jurídica na área de atuação ao longo do tempo. A notoriedade do serviço ou bem deve tornar evidente a contratação e é indiscutivelmente tanto a melhor quanto essencial. Essa notoriedade é comprovada através de documentos que atestem a experiência ao longo dos anos e a apresentação de resultados anteriores da pessoa física ou jurídica que se mostrem efetivos. Bom, e falando agora da importância da consultoria. A consultoria e a assessoria são fundamentais mesmo nesses casos de dispensa de licitação e inexigibilidade. Como vimos, o processo é permeado por regras rígidas que tanto mantêm a transparência do processo quanto a segurança dos contratos. Assim, é esse profissional, o analista de licitação, que auxilia no cumprimento das exigências, evitando prejuízos e também na conformidade dos contratos e capacidade de respostas rápidas, seja durante um processo de licitação, seja para se adequar à exigência da justificação. Bom, gente, espero que vocês tenham entendido essa diferença entre dispensa de licitação e inexigibilidade. Esse é um conteúdo e uma dúvida muito comum e pertinente aí para quem vive o mundo de licitações. Caso vocês queiram acompanhar novos conteúdos, se inscrevam no nosso canal, deixe o like nesse vídeo que a gente está trazendo sempre novidade para vocês. Até a próxima!